E aí, gente, tudo bem? Então, vamos para a nossa segunda aula de taxa de variação. E nessa aqui eu vou dar mais dois exemplos. Não são necessariamente mais complicados do que da primeira aula, não, certo? Mas só para a gente treinar mais um pouco. Até aconselho que em todos eles você tente fazer antes de mim, para ver se você conseguiu entender bem pela aula anterior. Vamos lá? Beleza! Espero que você esteja com um lápis e um papel na mão, hein? Tenta fazer esse primeiro exemplo. Esse é mais tranquilinho, certo? Ele fala o seguinte: um ponto move-se ao longo do gráfico de y igual a x quadrado mais 1, de tal modo que a sua abscissa varia a uma velocidade constante de 5 centímetros por segundo. Então a abscissa varia a 5 centímetros por segundo. A pergunta dele é: qual é, quando x igual a 7, a velocidade da ordenada y? Então eu fiz aqui um gráfico, né, para a gente ilustrar essa situação. Então esse aqui é o gráfico de y igual a x quadrado mais 1. E aí tem um ponto, eu coloquei aqui em vermelhinho, ó, que move-se ao longo dele. Esse ponto está movendo de tal modo que a sua abscissa é o x, né? A sua abscissa está variando a uma velocidade de 5 centímetros por segundo. Então se eu pegar aqui o x dele, ele está indo para lá, ó, a 5 centímetros por segundo. É isso que está acontecendo. Conforme o x desse ponto vai para a direita, né, aumentando 5 centímetros por segundo, esse ponto vai subindo, né? Se eu ponho o x um pouquinho mais para lá, esse ponto sobe para um tanto aqui. Ponho mais, vai subir mais ainda. Então, conforme o x varia, o y desse ponto varia também, porque esse ponto está fixo em cima do gráfico dessa função. Certo? E aí ele pergunta qual é a velocidade da ordenada y. Ele me deu a do x, ele quer a do y. Então, basicamente, vamos colocar aqui, igual a gente fez na aula anterior, vamos colocar os dados. Ele está me falando que o gráfico está... A abscissa varia a uma velocidade de 5 centímetros por segundo. Essa velocidade é o que a gente chamava lá de taxa de variação. Então eu sei que dx dt, aqui, deixa eu colocar de azulzinho, né? Eu sei que dx dt é igual a 5 centímetros por segundo. Lembrando que agora a gente está enxergando dx dt como um quociente realmente, né? Variação do x com relação ao tempo. Aí ele pergunta qual é a velocidade da ordenada y. Então ele quer o dy dt. Quando x igual a 7 centímetros. Então essas informações. Certo? Então ele quer a velocidade do y em função da velocidade em x. Basicamente, qual era a estratégia que a gente usou? Primeira coisa é uma função que relaciona as duas coisas. E nesse aqui ele me deu direto, me deu de graça. Y igual a x quadrado mais 1. Aí o que eu vou fazer aqui é derivar, né? Qual que é a estratégia? Derivar com relação ao tempo. Derivo o primeiro membro, derivo o segundo membro com relação ao tempo. Lembrando que o y está em função de tempo e x também. Isso aqui vai ficar derivada de y com relação a t no primeiro membro. E no segundo, a derivada de x quadrado é 2x vezes dx dt, né? Que eu tenho que usar a regra da cadeia, porque o x está em função de uma outra variável t. É como se fosse o nosso u lá da regra da cadeia. E a derivada do 1 é uma constante, a derivada de 1 é zero. Então não preciso nem escrever aqui. Agora o que eu faço? Troco esse x, esse dx dt pelas informações aqui do texto, ó, que a gente colocou ali no cantinho. No lugar de x eu ponho 7. No lugar de dx dt eu ponho 5. Só trocar pelo que ele me deu. 2 vezes 5 aqui ó, é 10, vezes 7, 70. Então dy dt é igual a 70 o quê? Qual que é a unidade? Bom, o x está em centímetros por segundo, o y vai estar em centímetros por segundo também. E finalizamos por aqui. Ó. Ai, que beleza. Tranquilo esse exercício, né? Então tive só que usar a relação que ele me deu,
y em função de x, derivar com relação ao tempo dos dois lados e substituir as informações que ele me deu. Beleza? Agora vamos para o segundo exemplo. Nessa aula eu vou fazer só dois, para não ficar tão longo, também igual ficou a primeira aula, né? Esse tema. Mas esse aqui é um pouquinho mais complicadinho. Ele fala o seguinte, ó. Assim, não é tão complicado não, viu? Não vai se assustando desde o começo. Mas é que a gente tem que saber um pouco mais de geometria. Que a relação não está dada explicitamente no texto. Aquele y igual a x² mais 1, que ele deu no exercício 1, aquele não dá. A gente tem que saber relacionar as grandezas antes de aplicar a derivada dos dois lados. E basicamente fala o seguinte, ó. Um tanque tem a forma de um cone invertido, tendo altura de 20 metros e raio de 4 metros. Só para dar os devidos créditos, esse exercício aqui, desse cone, e mais um ou dois da aula passada, eu tirei de um livro do Prof. Mate. Certo? Não sei se alguém já ouviu falar desse Prof. Mate, mas é um livro muito bom de cálculo também. E são exercícios bem legaisinhos, eu achei bem contextualizado, por isso que eu quis pôr para a nossa aula aqui. E fala o seguinte, então, vamos lá, de novo, começamos do início. Um tanque tem a forma de um cone invertido, tendo altura de 20 metros e raio de 4 metros. Então vamos olhar aqui na figura, ó. Tem um raio na boca aqui de 4 metros e a altura de 20 metros. Tá. A água está fluindo para dentro do tanque a uma taxa de 2 metros cúbicos por minuto. Ou seja, está aumentando o volume de água lá dentro, né? Metro cúbico é em volume. Deixa eu colocar já esse dado aqui, ó. E está me dando a variação do volume com relação ao tempo. E está me falando que isso é 2 metros cúbicos por minuto. Esse que ele me deu. Quão rápido se eleva o nível da água? O nível é essa altura h, né? E quão rápido que ele quer saber aí é a variação do h, ou seja, ele quer saber o dH dt. Velocidade com que o h varia. Isso aqui provavelmente vai dar em metros por minuto, né? Certo? Que o volume está aumentando em metro cúbico, então a altura se aumenta em metros. Pela mesma unidade de tempo, por minuto. Então, quão rápido se eleva o nível da água no tanque? Quando a água estiver com 5 metros de profundidade, quando o H for 5. Essas são as informações que ele me deu. Certo? Agora, para eu conseguir descobrir a variação do H, a taxa de variação do H, em função da taxa de variação do volume, eu preciso de primeiro uma fórmula que relaciona as duas coisas. E o que a gente sabe num cone? A gente sabe que o volume do cone... Deixa eu colocar mais para cá, até porque acho que vai ficar pequenininho. Esse exercício aqui vai ter que escrever pequenininho. O volume é 1/3 de πr ao quadrado h. Essa é a fórmula do volume de um cone. Certo? Agora, repare que no exercício ele me deu só a variação do H. Ele quer a variação do H e me deu só a variação do volume. Mas eu tenho uma terceira variável, tem uma variável raio aqui, ó. Porque pensa, né? Estou jogando água dentro desse cone. Isso aqui é uma caixa d'água. É um tanque. Estou jogando água aqui dentro. Conforme a água vai subindo, aumenta tanto a altura, o nível da água, quanto o raio que esse conezinho que forma ali no fundo tem também. Então as duas coisas variam. O que é a ideia? É a gente tentar achar uma relação entre V e H somente. Tentar eliminar esse raio daqui para não complicar a nossa vida. E como que a gente pode fazer isso? É por isso que eu falei que esse exercício é um pouquinho mais chatinho. A pessoa tem que perceber isso aqui, ó. Eu posso fazer uma semelhança de triângulos. Então, reparem. Esse triângulo aqui, ó. Deixa eu fazer de novo. Aqui. Aqui. Estou fazendo até um pouquinho fora para ficar visível. E aqui. Esse é um triângulo. E esse aqui, ó, é outro triângulo. Vou fazer de verde. Aqui. É um triângulo menor que é semelhante ao triângulo maior. Por que ele é semelhante? Porque a boca do cone e a boca aqui são paralelas. Então esse raio de 4 e esse errinho aqui são paralelos. E ambos são triângulos com 90 graus aqui, triângulos retângulos.
e tem um ângulo em comum. Então ele tem ângulo de 90 graus e ângulo em comum. Então o terceiro ângulo necessariamente vai ser igual. Se eu tenho um triângulo com 3 ângulos iguais a de outro triângulo, eles são semelhantes. Certo? Na verdade, precisa ser só 2, né? Igual. Porque tendo 2 iguais, o terceiro é automático. Porque a soma dos ângulos tem que dar 180 de qualquer jeito. Tá. Como que eu posso usar a semelhança a meu favor aí? No triângulo pequeno, eu tenho R como a base, aqui, um cateto, né, do triângulo, referente a esse ângulo aqui embaixo. Deixa eu até apagar tudo agora esses desenhinhos aqui, ó, para não ficar tão horrível. Aí. Opa. Aqui era 1 ter πr ao quadrado h, era aqui, né? Então, voltando aqui. No triângulo pequeno, eu tenho com relação a esse ângulo. Lembra como a gente usa semelhança de triângulo? Você pega um ângulo de referência, aí vê o oposto a ele no pequeno e o oposto a ele no grande. O oposto a ele no pequeno é R. O oposto a esse ângulo no grande é o 4. Então fica R sobre 4 igual. Agora você pega outro ângulo de referência, eu vou pegar esse aqui, ó. Que eu sei que esse aqui é igual. Por que eu sei que é igual? Porque o outro é de 90, e daqui em 90 em cima e 90 embaixo. Então o terceiro tem que ser igual também. O oposto a ele no pequeno é a altura, o hzinho. E o oposto a ele no grande, ele enxerga toda essa altura total do cone, que é o 20. Certo? Passo 4 multiplicando lá, ó, fica R igual a 4H sobre 20. Que aí dá para simplificar por 4, fica R igual a H sobre 5. Olha que beleza. Então, o meu cone varia de um jeito, por semelhança que eu vi, que o raio dele é sempre a altura dividido por 5. A altura dessa aguinha, desse líquido que está lá no fundo. Certo? A altura que ele tem é sempre... Aliás, o raio que ele vai formar aqui em cima é sempre a altura sobre 5. E aí eu posso trocar nessa relação. Ó. Aí vai ficar assim. Volume igual a 1/3 de π. Aí no lugar do R ao quadrado, eu vou pôr isso aqui, ó, H quadrado sobre 25. Vezes H. Ou seja, volume igual 1 vezes π é π. Vou colocar mais para lá. Π. Aqui embaixo vai ficar 75. E aqui fica H ao cubo. Olha aí que beleza. Consegui uma relação entre o volume e a altura apenas. Então o raio agora sumiu da minha vida. E aí, agora que essa é a partinha que eu falei que era um pouco mais complicada, né? Tive que usar uma semelhança de triângulos primeiro. Agora é só aplicar a técnica que a gente já viu. Para eu saber a variação da altura, e eu já sei a taxa de variação do volume, eu aplico derivada com relação ao tempo dos dois lados. ddt. Certo? No primeiro membro, ficou horrível ali, mas dá para entender, né? Primeiro membro vai ficar dv dt. No segundo membro tem uma constante, quando você deriva ela mantém, uma constante multiplicativa, né? Aí eu derivo. Derivada do h ao cubo, tomba o 3, então fica 3h quadrado, vezes dh dt, né? Isso aqui a gente já cansou de fazer. Vezes dh dt. E agora é só trocar os valores. dv dt é 2. Aqui vai ficar π sobre 75. Ó, vai pegar um pouquinho fora aqui do branquinho, mas não tem problema. Vezes 3. O h nosso era 5. H ao quadrado fica 25. Opa, aqui não é 25, não, aqui é 75. Ó. Marquei aqui, hein? É π sobre 75, manteve ali, ó. π sobre 75, depois 3, 25, e aqui dh dt. Beleza? Agora, olha que beleza. O 3 vezes 25 que aparece aqui em cima é 75, que cancela com 75 lá embaixo. Então é só passar esse π dividindo, ó. Vai ficar dh dt e aqui fica 2 sobre π. Vou colocar aqui. Então, dh
dt é 2 sobre π. A unidade, como lá era metro cúbico, o volume, aqui vai ser metro por minuto. Essa é a nossa taxa de variação da altura com relação ao tempo. Beleza, gente? Esse exercício é um pouquinho mais complicadinho, né? Por causa da semelhança de triângulos. Mas no final, depois que você fez a semelhança de triângulos, você conseguiu a relação do V. A partir daqui, ó, a partir desse ponto aqui, fica tudo igual aos anteriores. Deriva com relação ao tempo, troca pelos dados fornecidos e manda bala. Tudo bem? Então, com isso a gente encerra a nossa videoaula de taxa de variação. Espero que vocês tenham entendido e tenham tido interesse como eu tenho. Eu acho muito legal esse tipo de exercício aqui. Eu acho interessante. Se alguma variável está variando numa taxa de variação, a outra é diferente. Quão diferente ela é, a gente consegue a partir de derivadas. Belezinha, gente? Então, até mais. Tchau pra vocês.